vocês. Vamos à nossa aula de história, tá? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre objetos e materiais. Você deve estar se perguntando aí, objetos? Materiais? Mas o que é isso? O que é feito isso? Vamos lá, tá? Vocês já notaram que em nosso dia a dia nós somos cercados por objetos? Tá? Você, na sua casa, sentado aí, eu não sei onde você está, em qual parte da casa você está, mas você, ao assistir essa aula, se você olhar ao redor, você vai notar que você está cercado, tá, por objetos. E você deve estar se perguntando, objetos? Como assim, professora? Quais objetos são esses? Vamos lá. Se você está na sala, você pode estar sentado no sofá, é um objeto. Se você está na cozinha, ou se você está sentado até mesmo na sua sala e colocou aí o seu computador ou o seu celular na mesa e sentou na cadeira. São objetos, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho desses objetos e qual material é utilizado para produzir esses objetos, tá? Aqui eu coloquei um quadro para vocês com diferentes objetos. Quais são esses objetos, professores? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho o pneu, eu tenho a mesa, a cadeira, eu tenho a meia, o aquário, o CD, o balde, o gaveteiro e a faca. Reparem que alguns desses objetos, eles foram produzidos, tá, com o mesmo material. Vamos lá? Vamos fazer um conjunto dos objetos que foram produzidos com o mesmo material. Então, eu tenho produzido com o mesmo material, eu tenho a mesa, eu tenho a cadeira e tenho o gaveteiro. Foram produzidos com a utilização, tá, da madeira. Eu tenho objetos aqui que foram construídos, ou seja, produzidos, tá? Fabricados, melhor, né? Fabricados com o plástico. Eu tenho CD e tenho balde, tá? Então, eu tenho dois conjuntos de objetos que foram produzidos com o mesmo material, né? Tem o conjunto da madeira, dos objetos que foram construídos em madeira, e tem o conjunto dos objetos que foram construídos em plástico. Assim como eu tenho também objetos que foram construídos com outros materiais. E quais são eles? Eu tenho aqui o pneu, que foi produzido com a borracha. Eu tenho a meia, produzido com tecido. Eu tenho o vidro, né, que foi utilizado na produção do aquário. E tenho aqui a faca, que foi utilizado o metal, tá? Vocês vão também notar que há diferentes materiais, às vezes para um mesmo objeto. Eu posso utilizar também. Eu vou colocar um outro quadro aqui para que vocês vejam, ó. Então, eu tenho cerca, ó. Só que essa cerca, ou essas cercas, elas foram produzidas com materiais diferentes. Eu tenho aqui, ó, a cerca 1 produzida em madeira, a cerca 2 produzida em metal e tenho a cerca 3 que foi produzida com metal e em madeira, tá?
Eu pedi também que o responsável de vocês separassem, tá? 3 objetos que fossem na produção deles, quando eles foram feitos, eles utilizaram o mesmo material, tá? E eu dei exemplo, poderia ser o alicate de unha, uma pinça. Aqui tem o grampo, né? De prender folhas, grampear folhas, tá? Então aqui eu tenho materiais, assim como eu coloquei, objetos, né? Que foram produzidos com o mesmo material. Assim como eu coloquei aqui no quadro, ó, um alfinete, um clipe, e tenho aqui o grampo, tá? Reparem que todos esses 3, eles foram produzidos com o mesmo material. Só que eu também pedi que os responsáveis pegassem, tá? Copos, ou seja, 3 copos, e esses copos, eles deveriam ser copos que foram feitos com matéria diferente. E que matéria foi esse? Que materiais foram esses? Tá? Então eu tenho aqui o copo descartável, que foi utilizado plástico, copo de vidro, né? E eu tenho o copo de alumínio, tá? Repararam que eu tenho aqui o copo, tá? E ele tem alguma coisa em comum. O que eles têm em comum? Eles têm em comum, sim, ó, a abertura de cima para sair o líquido e a parte de baixo, que é fechada, para o líquido não vazar. Então, eles têm, sim, a semelhança, tá? Vocês vão notar que tem algumas perguntas para vocês, tá? Para alguns que já escrevem, vão fazer, tá? Vão responder e colocar a respostinha numa folha e colocar na nossa pasta do portfólio, assim como também eu tenho uma outra atividade para vocês, tá? E qual é a outra atividade? A outra atividade eu quero que vocês recortem. Primeira coisa é pesquisar. Vocês vão pesquisar, tá? Pesquisou, recortou e colou. Mas pesquisar o que, professora? Vocês vão pesquisar objetos que na produção, ou seja, quando eles foram feitos, foi utilizado o mesmo material, tá? Então vocês vão procurar figuras e vão colar em uma folhinha de vocês separadas e colocar no portfólio, tá? Então vamos, antes de nós terminarmos a nossa aula, você saberia me responder agora qual a definição do que é objeto e o que é material? Reparou que há uma distinção, ou seja, há uma diferença entre eles, tá? Então, objeto, ele é toda coisa material que pode ser percebida pelos sentidos. Já os materiais é tudo aquilo que o objeto é feito, ou seja, a matéria que foi utilizada para fazer esse objeto, para produzir esse objeto, tá bom? Então, gente, ó, beijos e tchau. Faça uma atividade e até a próxima aula. Tchau.